Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esses diversos assuntos, mas que ultimamente nós estamos usando nesse mês de setembro e agora a sua última palestra, o tema o cristão e os seus deveres para com o Estado. Já estivemos falando sobre a dupla cidadania do cristão. Estivemos numa outra semana sobre a intercessão pelo Brasil. Numa terceira semana, o cristão e a civilidade. Numa quarta semana, o cristão e o soberano. E hoje, os deveres para com o Estado. O Estado é uma instituição divina. Em Atos capítulo 14, verso 26, está escrito que Deus estabeleceu os limites de sua habitação. Quem é a sua habitação? A habitação de cada povo, de cada etnia, de cada nação. Cada estado tem os seus limites de habitação. Logo, o estado que eu nasci não foi produto de minha escolha. Não sou brasileiro por decisão pessoal. Nasci brasileiro. Assim como várias outras coisas, eu não escolhi o município ou cidade em que nasci, não escolhi meus pais, não escolhi a minha família, não escolhi o meu nome pessoal, nem os meus familiares. Não escolhi a cor da minha pele, nem o tipo do meu cabelo. Tudo isso aconteceu não por acaso, mas em muitos casos por decisões e circunstâncias de pessoas mais velhas como eu, do que eu, no caso, meus pais. Mas, sobretudo, por decisão e decreto de Deus. Finalmente, nasci brasileiro e com certo orgulho, assim eu sou brasileiro. Desculpe dizer certo orgulho, porque a gente não deve ter o orgulho que é uma das mazelas do pecado e da natureza humana. Bom, assim devemos pensar. Nós nascemos em um estado. Eu, provavelmente você, no Estado brasileiro. Em Romanos capítulo 13, a palavra de Deus fala-nos sobre as funções do Estado e o dever, ou os deveres, que os cidadãos têm para com o Estado, principalmente os cristãos. Mas Pedro também diz nas suas cartas e tantas outras passagens do Novo Testamento, ensina-nos sobre isso. Não é, portanto, sem razão que Jesus havia dito: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus nos criou como seres sociais. Não é bom que o homem esteja sozinho, disse ele a Adão quando ele ainda estava no paraíso. Mesmo depois da queda dos nossos primeiros pais, como também, mesmo depois que houve o dilúvio, Deus manteve esse mandato para com o ser humano. Basta ver em Gênesis capítulo 11, por exemplo, quando os homens tiveram a ideia de construir uma torre para não se espalharem pelo mundo, ou seja, para estarem esparramados. Deus não gostou e frustrou os desígnios dos homens. Aquela torre ficou chamada de Babel, que significa confusão. Não o quê? Porque nós nascemos em sociedade e nascemos para viver. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Este é um mandato divino. Até filósofos como Aristóteles disse: o homem é um ser social. E é verdade, nós temos de reconhecer isso. O Estado foi instituído por Deus
para regular as relações humanas da sociedade. Para isso, ele tem os seus deveres para com os seus cidadãos: manter o bem de todos, dar proteção, saúde, segurança, educação e uma boa infraestrutura, no caso, estrada, energia, água, e tanto os que vivem na polis como os que vivem na roça. Recompensar também e recompensar os que fazem o bem e punir os que fazem o mal e prejudica o bem-estar de todos é um dever do Estado. Isto é bom, poderia dizer sem dúvida, e isto é de Deus. Em contrapartida, temos para com o Estado deveres, pagar impostos, normalmente sobre tudo que consumimos. Imposto pode não ser simpático, daí a palavra imposto. É uma imposição. E isso mostra que, se não fosse assim, imposto, provavelmente muitos poucos fariam de livre e espontânea vontade. Porém, pagar imposto, pagar e ter deveres para com o Estado faz parte de nossa civilidade. Lembram-se de uma palestra nossa esse mês, algumas semanas atrás, sobre civilidade? Lembra? Isto é, imposto são os benefícios arrecadados dos cidadãos para que o Estado e a quem de direito administre na distribuição e fazendo para o bem de todos. Isto é civilidade. Civilidade é comportar-se pensando no bem dos outros e não apenas no seu próprio bem. Lembra que Jesus disse? Lembra o que disse, aliás? Nós não escolhemos onde nascemos. Você escolheu? A cidade que ia nascer? O estado em que ia nascer? Bem, pense no que disse Jesus a Nicodemos, conforme está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, dizendo a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ninguém nasce de novo por uma decisão ou gosto pessoal. O nascido de novo é nascido do Espírito. Nasce do Espírito de acordo com a sua soberania e vontade do Espírito. Porque o vento sopra onde quer, quando quer e sobre quem quer. Assim, disse Jesus, são os nascidos de Deus. Mas Jesus afirmou para Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode vir, muito menos entrar no reino de Deus. Nós não escolhemos, nós somos escolhidos. E por obra do Espírito Santo, somos atraídos a Deus de um modo irresistível. E isto para a glória de Deus. A salvação, portanto, não é monergista. A salvação, ou melhor, não é sinergista, é monergista. Ou seja, obra totalmente de Deus. Nós somos salvos e não decidimos ser salvos. Nós fomos convertidos e não decidimos nos converter. Eu fui nascido e você também foi nascido. Você não decidiu nascer. O trabalho é obra de Deus para total e exclusividade e glória de Deus. Como diz Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não temos, portanto, de que nos gloriar. Sabe o que temos a fazer? Diante dessa realidade, não é se gloriar, é dar glórias a quem é devido. Glória a Deus. Também temos os deveres para com o reino. Este reino
é o nosso estado permanente e não o nosso estado passageiro. Por exemplo, eu sou brasileiro, é o meu estado passageiro. Sou brasileiro enquanto estou vivo e enquanto aqui estou. Tenho benefícios, tenho privilégios e tenho deveres para com o Brasil, que um dia, tanto um quanto o outro, cessarão. Enquanto, para com o reino de Deus, não. Eu sou hoje e serei sempre cidadão do reino de Deus. Porque o reino de Deus é eterno, assim como Deus é. Como diz Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre é o mesmo. Sabe? Ele trouxe o reino de Deus à terra. Ele veio plantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus está próximo, disse ele, por isso arrependei-vos e crede. Esse reino sempre existiu e sempre existirá. Todos os reinos desse mundo e todos os estados, se não passaram, e muitos já passaram, mas todos um dia passarão. Mas o reino de Deus não passa, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso que Jesus nos ensinou. Esse reino de Deus, diz a palavra de Deus, ele está em vós, ou seja, ele está dentro de nós. Nós quem? Os nascidos de novo. Esses já estão no reino, tá? Porque ele está dentro de nós. E Jesus já plantou esse reino na terra, porém não ainda na sua plenitude ou totalidade, nem muito menos na sua consumação. Porque isso acontecerá só no grande dia, o grande dia do Senhor, que será o mais importante evento que o mundo jamais viu, mas todos nós devemos aguardar. E o cristão deve aguardar com grande esperança e fé e regozijo. Por isso que a Bíblia manda a gente usar a expressão grega que significa Maranata. Vem logo, Senhor Jesus. Jesus vem em breve. Ele está voltando. O retorno de Jesus à terra será a consumação, a efetivação desse reino de Deus na terra. Porque a terra foi reservada e criada por Deus para ser a morada eterna dos homens. Mas não nessa terra com iniquidade. Não nessa terra com tanta injustiça e desigualdade. Na terra, assim, transformada para também os homens transformados, que são os nascidos de Deus, os nascidos de novo. Por isso o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça e paz. Representando esse reino já plantado na terra, que tem ainda tantas limitações por causa da nossa convivência como homens pecadores no meio de pecadores, temos a sua principal agência, a agência do reino, que é a igreja, da qual fazemos parte, da qual amamos, da qual contribuímos, para que ela cumpra a sua missão, sendo ao nosso Senhor Jesus Cristo obediente e fiel. Temos também os nossos deveres e privilégios para com esse reino. Porém, preste atenção, não seremos bons representantes desse reino de Deus se também não formos bons cidadãos desse reino aqui na terra. Esses são os nossos deveres para com o Estado provisório, o Estado perene, o Estado passageiro, que é o Brasil, e são também os nossos deveres para com o Estado permanente e eterno, que é o reino de Deus. Nele devemos viver. Nele devemos viver,
sendo luz, sendo sal, orar, amar, servir e ter o dever e a responsabilidade de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto com a nossa vida, como também com a nossa palavra. Que Deus nos abençoe a sermos cumpridores dos nossos deveres para com o Estado. Em nome de Jesus. Amém.